Olá, leitores do blog Listas Literárias. Vamos inaugurar hoje o primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, já que há algum tempo eu estava pensando em inaugurar esse canal, trazendo uma outra forma de discutir e apresentar a literatura aqui no blog Listas Literárias. Enfim, vamos começar sempre trazendo 10 curiosidades relacionadas aí a livros geralmente clássicos, que tem muita história por trás de si, que tem muita coisa que já aconteceu com ele, livros que marcaram aí também a nossa humanidade. Essa será um pouco a tendência do nosso canal aqui no YouTube com Listas Literárias, e eu vou começar hoje trazendo aqui algumas curiosidades sobre o livro Crônicas Marcianas de Ray Bradbury, para a gente estar conversando com vocês aqui no YouTube. Bom, como eu já ia falando, então, hoje as curiosidades serão 10 curiosidades sobre o livro As Crônicas Marcianas. Eu recentemente li o livro da Biblioteca Azul, aí um selo da Globo Livros, né? E aqui vocês podem ver várias marcações aqui, me chamam muita atenção, muita coisa interessante, muitas frases marcantes nesse livro. Eu resolvi iniciar o canal aqui do blog no YouTube falando sobre algumas curiosidades sobre esse livro, As Crônicas Marcianas. Marte, que sempre esteve aí na obsessão humana. Eu já começo falando da primeira curiosidade, que para mim é uma curiosidade e também uma certa forma aí em que o autor previu o futuro, e a gente sempre gosta de olhar a ficção científica vendo esses autores que no passado imaginaram um pouco do futuro, e num trecho onde o Sr. K, na sua sala, lendo um livro de metal com hieroglifos em relevo sobre os quais passava a mão, como quem toca uma harpa. Nada mais me parece aqui, que é a descrição de um e-reader, de um Kindle, de um Kobo, enfim, de um iPad. Isso num livro escrito em 1950, algumas crônicas que começaram primeiramente lá por 1948, me chamou bastante atenção logo ao abrir o livro no conto Ila. Bom, talvez nem todos saibam, mas também Ray Bradbury era aí um grande fã de Edgar Allan Poe. Inclusive, na sua juventude, ele mesmo tinha declarado que tentou copiar o grande mestre do terror, né, em seus textos, e essa paixão também acaba sendo traduzida aqui no livro As Crônicas Marcianas, já que um dos contos que compõe o livro é justamente Usher II, que faz aí a referência e cita muitos e grandes nomes aí da literatura clássica do horror. Bom, outra curiosidade, nossa terceira curiosidade, que sempre me chama muita atenção, assim como temos as Crônicas de Nárnia, né, que na verdade é uma grande saga, um grande romance. As Crônicas Marcianas também não possuem crônicas, na verdade é um conjunto de contos aí que se interligam ao longo do livro, né? Muitos desses contos foram publicados aleatoriamente em revistas especializadas da época, ou quando a ficção científica, enfim, era publicada muitas em complementos de revistas e suplementos de jornais, e era o que acontecia com as Crônicas Marcianas, que foram publicadas dessa forma, com contos que foram se interligando e formando então as Crônicas Marcianas. Outra curiosidade do livro é que não é muito comum na ficção científica e especulativa o pessoal datar aí, os autores datar os possíveis eventos, mas as Crônicas Marcianas, que se iniciam em 1999, então lá em 1948, 1950, o autor imaginou 99, destruiu a Terra pelo ano de 2005, enfim, ele não teve esse medo de cravar algumas datas, mas a data vai muito além da questão aí de já passou ou não passou, ou do que ele teria errado na previsão, já que os contos que compõem as crônicas, eles trazem muita contemporaneidade, já que o texto tem um suspense muito forte. O texto também mantém aquele, inclusive, que muito Allan Poe conseguia manter em seus textos, que é aquele suspense que vai levando o leitor até aquele aprisionamento da respiração, de ficar tenso também com a leitura. Ele tem muito disso nos seus personagens, que de certa forma são irônicos, sarcásticos, e ele faz aí uma releitura da sociedade, inclusive tendo muito reflexo aí do período pós-guerra, e também com a preocupação de catástrofes atômicas no mundo. Isso está bem presente em As Crônicas Marcianas.
Outra curiosidade que me chamou a atenção ao pesquisar do livro, e a nossa quinta curiosidade sobre as Crônicas Marcianas, é de que no Reino Unido, né, a tradução do livro se tornou Os Gafanhotos de Prata, o que sinceramente eu não consigo compreender o que levou aos editores daquele país e fazer uma associação aí entre gafanhotos e também a Marte. Embora, se a gente olhar profundamente, o autor, de certa forma, apresenta a raça humana um pouco como gafanhotos em busca de exploração, esgotando seus recursos de um planeta e indo colonizar outro, e também talvez nesse sentido se justifique o título, mas fica estranho aí, Os Gafanhotos de Prata, como foi a tradução para o Reino Unido de As Crônicas Marcianas. Entre os autores aí que influenciaram, e isso diz com certa força, inclusive o autor Ray Bradbury, e ele mesmo declarando isso, foi o próprio John Steinbeck, que escreveu As Vinhas da Ira, e Sherwood Anderson, que escreveu Williamsburg, Ohio, que segundo o próprio Ray, se não fosse a influência direta desses dois autores e de sua literatura, as próprias crônicas marcianas não existiriam. E outro autor aí que também acabou marcando muito o Ray Bradbury, e que também ele mesmo confessou que talvez as crônicas não existissem sem essa obra, foi o conhecido guerreiro John Carter, da obra de Edgar Rice Burroughs, né, que ele escreveu essa história em 1931. A própria série de livros do Tarzan também tiveram essa influência, e Ray Bradbury assumiu isso, que talvez não conseguiria ter escrito também sem a influência dessas duas obras na sua literatura. Outra curiosidade sobre as Crônicas Marcianas é que ela teve diversas adaptações para outros meios além da própria literatura, e uma que chama atenção foi uma adaptação aí para a série da NBC em 1979, que foi aí escrita essa adaptação por Richard Matheson, autor que morreu ano passado aí, reconhecidamente pelo seu livro Eu Sou a Lenda. Então coube a ele escrever as Crônicas Marcianas para adaptação à TV, que acabou não tendo aí grande sucesso. Muitos acabaram considerando a série um tanto chata, e o próprio Bradbury achou a série chata e complicada aí, e se o próprio autor trouxe essa opinião, né, a série não teve longa duração na televisão, a sua adaptação. Uma curiosidade sobre o livro As Crônicas Marcianas, e que me chamou a atenção durante a leitura, é que especialmente os terráqueos pouco mudam em relação ao passar do tempo, né? Os terráqueos durante as expedições a Marte têm pouca mudança no cenário da Terra, sempre ainda aquele cenário de disputa, de conflitos, de guerra, de tensão atômica. No entanto, Marte que ele constrói acaba tendo uma grande variação desde a primeira expedição chegada a Marte até a última expedição já no Marte praticamente despovoado, né, tomado por humanos. A dominação humana, inclusive, ela não surge escrita explicitamente no livro. Os próprios marcianos no começo são muito mais espertos, são muito mais treinados para receber o cidadão, e através do próprio humor e o suspense, os humanos no começo dessa chegada a Marte se dão muito mal mesmo, pelo jeito e pela forma dos marcianos serem, o que ao longo das crônicas eles vão cada vez desaparecendo mais, e aí temos um Marte totalmente já diferente, muito mais parecido com o planeta Terra. E aproveitando já que as curiosidades é sobre a obra As Crônicas Marcianas, e a principal, talvez a segunda maior obra dele, já que tem Fahrenheit 451, enfim, mas é uma das principais obras aí do autor, que morreu no ano de 2012, né? E aí outra curiosidade relacionada a isso é sobre o próprio autor, já que o próprio The New York Times afirmou
que o autor aí foi o responsável por trazer a ficção científica para o mainstream literário, de certa forma trazendo toda essa relevância que hoje tem a ficção científica no meio literário, inclusive no meio acadêmico, muitos estudos ainda sobre o autor. Enfim, Ray Bradbury teve essa participação fundamental na literatura, especialmente na ficção especulativa e na ficção científica. E eu também aqui espero que vocês tenham gostado. Esse é um teste, é o primeiro vídeo, talvez de uma série de muitos. Se vocês gostarem, vai ter com certeza aí muitos outros vídeos, né? Vou tentar trazer aqui no nosso canal do Listas Literárias no YouTube muitas curiosidades e informações sobre diferentes livros, especialmente livros que, como as Crônicas Marcianas, marcaram gerações e continuam muito vivos, né? Um livro que foi escrito em 1950, mas que até hoje continua muito presente aí nas estantes, nas livrarias e na nossa casa também, já que a gente curte esse tipo de literatura. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo aqui no YouTube.